que está acontecendo com a agora sim. Essa câmera não estava funcionando. Deixa eu ver se. Isso. Fala, caramba. Não sei o quê? É muito alto desse cara aí. Foi.
Alô? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Muito boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma grande alegria podermos recebê-los. Vocês não sabem como é bom ver o auditório assim, com tanta gente, não é? Porque dia de segunda normalmente não vem tanta gente para o tratamento. Tem alguém aqui pela primeira vez? Primeira vez, não é? Porque tem algumas pessoas aqui que estão fazendo reconsulta, não é? Isso é excelente. O tratamento realmente ele demora algum tempo. Isso é para o nosso refazimento mesmo e é comum, tá? Bem, meu nome é Larissa. Eu adentrei esta casa também através de um tratamento. Também tive algumas dúvidas, né, alguns questionamentos sobre algumas questões imateriais que eu não entendia, não conseguia compreender. E também pelo sofrimento, como é a grande maioria das pessoas que chegam aqui, não é? Num estado de sofrimento. Perdi minha mãe momentaneamente. Ela desencarnou quando eu tinha apenas 10 anos. Então, ficaram aquelas dúvidas rondando na minha cabeça. Eu procurei algumas outras casas, outras religiões, que não me responderam como a doutrina me responde. Então, hoje eu fiz o tratamento, concluí todinho, fiz alguns meses, reconsulta, e voltei, reconsulta. E quando fui liberada, tive a vontade de estudar. Eu já era espírita, mas a doutrina ainda não tinha penetrado no meu coração. Ela só conseguiu realmente, o Evangelho de Jesus, só conseguiu penetrar em mim quando eu realmente comecei a praticar, quando eu comecei a tentar me modificar, tá? Então, depois eu iniciei os estudos, os cursos, e agora trabalho na mediúnica, aí atrás, atividade mediúnica, aplico o passe e também, às vezes, participo da campanha do quilo. Então, meus irmãos, esperamos força, coragem, perseverança. Nada é do dia para a noite. A mudança realmente demora. A gente está sempre em constante mudança e aprendizado. Então, vamos perseverar, vamos confiar em Deus. Queremos dizer a vocês que não estamos sós. Completamente não estamos sós, definitivamente, tá bom? E como todo trabalho de qualquer casa espírita, qualquer centro espírita, nós iniciamos e encerramos com uma prece. Então vamos aproveitar este momento para relaxar um pouco, respirar, esquecer os problemas lá fora, pensarmos só em nós mesmos, no nosso equilíbrio, na nossa paz, na paz que todo mundo almeja, a paz interior, e orar pedindo assim: Deus Pai, de infinito amor e misericórdia, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te pedimos força e coragem para perseverarmos nos pensamentos positivos, para melhorarmos. Nos ajuda, Mestre, a alcançarmos a paz tão almejada. Nos ajuda na nossa autoiluminação, na nossa autorreforma. Que esta escola, Senhor, seja para nós o verdadeiro aprendizado das Tuas verdades espirituais. Agradecidos estamos também por esta equipe que nos recebe aqui, que nos ampara, que é a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e todos os espíritos protetores que aqui estão conosco. Agradecidos estamos a todos eles. Mestre amado, nos abençoa hoje e sempre. Assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos ter uma pequena conversa sobre o que é o Centro Espírita, as funções dele. Vamos também falar do que consiste esse tratamento. Algumas pessoas já vão saber, porque já passaram por lá, mas outros não. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês avisem, tá bom? Porque às vezes a gente afasta o microfone e vocês ficam sem ouvir bem. Bem, para iniciar, nós pedimos a permissão
para ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro maravilhoso. Ele é o código da felicidade, na verdade. Um código moral e cristão. Então, existe uma mensagem aqui que é assinada pelo Espírito de Verdade. Nada mais é do que Jesus. Jesus nos enviou essa mensagem para nós sabermos que não estamos sós, que Ele envia diariamente um exército de espíritos a nosso favor, para nos ajudar. Então é mais ou menos assim. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas que caem do céu. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Um espírito de verdade. Linda essa mensagem, não é? Bem, é emocionante. Então nós começamos aqui falando um pouco sobre espíritos. Vou passar assim mesmo. Bem, há espíritos. Esse pontinho aí que representa nesse desenho é um espírito. Quando o espírito se purifica, ele fica com a forma que ele quiser. Tanto é que a estrela que aponta o local do nascimento de Jesus, nada mais é do que um espírito. Tá? Então, há uma imensa dúvida quanto à ignorância acerca da verdadeira natureza desses espíritos, deles. As pessoas só os conhecem através dos contos, dos romances, né, das histórias fabulosas a respeito deles, quando éramos crianças, na verdade. Então, isso apenas dá a impressão de um lado absurdo, que eles revelam sem se dar ao trabalho de buscar, o que na verdade é. Então, termina que as pessoas rejeitam o todo, termina rejeitando as religiões, porque ficam chocados com certos absurdos, não é? E aí condena e nem desejam saber nada, deixam tudo para lá. Então, nós fazemos muitas vezes uma ideia muito errônea acerca da natureza desses seres, desses espíritos, não é? Então, alguns acreditam que são almas penadas, que vagam por aí, né, são fantasmas, almas do outro mundo, mas nós não sabemos, na verdade, a natureza dos espíritos, né? Nós só sabemos que ele é um princípio inteligente da matéria. Tá? Então, admitindo isso, admitindo que ele é um princípio, é uma alma, ou espírito, e sua individualidade, nós temos que, na primeira, tem-se que a natureza difere da do corpo. Então, eles possuem uma característica própria, eles deixam de ter essas propriedades próprias do corpo, da matéria. E, portanto, eles podem se locomover, né? Eles podem até tentar nos assustar, tentar nos ajudar, tá?
E ele também goza de uma consciência de si mesma. Então ele tem vontade, tem sentimentos, eles sofrem, eles se alegram. Eles gozam mesmo de uma plena consciência. Então as almas, na verdade, são os espíritos, são seres como nós. O que a gente pensa, quando a gente sai daqui, tudo que a gente faz, carregamos conosco. Tá? Só que eles estão em estado diferente do nosso, estão num estado fluídico. Correto? Então, por exemplo, deixa eu passar aqui. Então, quando a alma ela está unida ao corpo durante a vida, possui duplo envoltório. Então, o primeiro é pesado, grosseiro, é destrutível, é o corpo material mesmo, né? É aquele que liga o espírito à matéria, ao mundo exterior. E o outro é um corpo mais fluídico, leve, que é indestrutível, é o perispírito. Vamos ver esse assunto mais à frente. Realmente é a propriedade do espírito, do perispírito. Então, na alma está o princípio inteligente, os sentimentos, a moral, o senso moral, tá? E quando, na verdade, esse invólucro, o corpo se desfaz, então o espírito expulsa. O espírito não consegue ficar nesse corpo. Assim como uma semente que expulsa, um fruto que apodrece, que expulsa a semente, assim como uma cobra que deixa sua casca para trás, sua pele, assim como a árvore também perde a sua casca. É assim, é isso que é a morte, na verdade. Então, a morte não existe. Não é? Então, essas almas, elas são os espíritos que povoam o espaço. Aí nós nos perguntamos, se elas povoam espaços, quando perdem o corpo, vão para algum lugar. Algumas pessoas acham que vai para o céu, outras acham que vai para o inferno. Então, se a gente for imaginar isso, céu, inferno seria embaixo, o céu seria em cima, só que a Terra é uma esfera. Ora estamos embaixo, ora estamos em cima, não é? A cada 12 horas estamos ou embaixo ou em cima, dia ou noite. Então, na verdade, isso não poderia, pela lógica, existir. Um local de céu e inferno para onde elas fossem. Até porque também a astrologia já descobriu o que há no céu e a geologia já descobriu o que há no subsolo, não é? No núcleo da Terra. Então, na verdade, os espíritos são as almas dos homens despojados desse invólucro. Não é verdade? Na verdade, meus irmãos, nós somos espírito que possuímos um corpo. Né? Na verdade, o espírito é o ser principal. É o ser que pensa e sobrevive à matéria. Então, é uma criação de Deus. O espírito é uma criação de Deus, um ser imortal. E vocês acham que Deus criaria um ser tão perfeito e imortal e não cuidaria? Não teria lógica, não é? Então, por isso que Ele está sempre ao nosso lado, nos cria, Ele nos origina simples e ignorantes e somos perfectíveis, tendemos à perfeição. Tá? Então, deixando um pouco essa reflexão sobre o espírito, não há dúvidas de que eles existem, que eles andam sempre à nossa volta, nada mais, nada menos são essas pessoas que perderam os seus corpos. Né? Passando, então, agora o conceito de centro espírita, o professor Allan Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, ele sentiu a necessidade de continuar essa divulgação, de não só, o professor Allan Kardec, algumas pessoas devem conhecer, né? Foi o que codificou, sistematizou a doutrina espírita, né? Através dos 5 livros, o Pentateuco. E aí, quando ele publicou, não, precisamos ter uma revista para continuarmos as discussões, para continuarmos a divulgação, e aí criou a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858. Só que ele continuou tendo a necessidade, então, ele compreendeu essa necessidade de criar um núcleo.
um núcleo onde pudesse haver fraternidade, a educação das faculdades mediúnicas, as demonstrações e estudos dos fenômenos espíritas, das comunicações, tá? E então fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então fica inaugurado, não é, o primeiro centro espírita do mundo. A partir daí, meus irmãos, muitos centros foram criados e continua sempre em ascensão, né? A quantidade aumenta cada vez mais. Tá? Então, vamos à definição de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que ele diz: o centro espírita, portanto, na atualidade, tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar ao rumo da plenitude. Então, nas atividades básicas de um centro espírita, para ele ser realmente um centro sério, nós temos essas atividades aí, palestras públicas, aquelas que ocorrem aos domingos, esses estudos que ocorrem dia de semana, reuniões de estudo e cursos também, tem muitas salas aqui atrás com cursos, temos aqui, né, mas todo centro que se preze tem que ter o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD, tem que ter também o estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, e nós temos aqui, a cada 15 dias é um deles, alternadamente. Tem um curso básico de espiritismo, o de passe, o de mediunidade. Normalmente, alguns deles, eles têm uma frequência, são 10 aulas cada curso, outros são permanentes. O EAD e o ESD sempre tem apostilas, tem livros, eles sempre estão recomeçando quando conclui-se os livros. Então, temos também o atendimento espiritual, que é esse que vocês estão fazendo, a orientação, ajuda e assistência espiritual e moral, abrangendo as atividades de recepção, vocês já passaram por lá, atendimento fraterno, passe e magnetização mediúnica, da água, aliás, né, que é a fluidificação das águas. Tem também as reuniões mediúnicas, destinadas à prática da assistência dos espíritos desencarnados, é a questão da doutrinação, quando vocês vão lá atrás, alguns já foram, e, na verdade, os doutrinadores conversam com os espíritos, para que eles se conscientizem, eles também aprendam. São espíritos sofredores, né, que nos procuram também, que vêm muitas vezes com vocês, os acompanhando. Tem a evangelização espírita, infantil e da juventude, ocorre todos os domingos. Então, existem várias turmas de infantis, de acordo com a idade, e também da juventude, de acordo com a idade. Juventude 1, 2, 3, e a infância também. Tem várias salinhas de acordo com a idade. Tem também o trabalho de divulgação da doutrina espírita, por meio de palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens, enfim. Todos esses meios de comunicação devem ser usados para a divulgação da doutrina, porque, na verdade, essa divulgação é uma caridade também. E o serviço de assistência e promoção social. Essa assistência aí, nós temos através do lar geriátrico, que funciona aqui em cima, não é? Temos 2 andares de vovozinhas que são carentes, elas são assistidas, possuem tratamento de enfermaria, enfermeiros, médicos. Tem também, muitos são voluntários, tá? A grande maioria dos trabalhadores da casa são voluntários. Os que não são os que são contratados para a questão da enfermaria, né? Os enfermeiros, o pessoal da limpeza e da cozinha, mas todos eles, inclusive médicos, também são voluntários. E tem também a Colmeia Fraterna, Ivone Pereira, que presta assistência a diversas gestantes carentes. Elas também recebem atendimento fraterno, psicólogos, médicos,
terapeutas, elas fazem atividades, oficinas, elas mesmas bordam os seus enxovais, e aí vão ganhando pontos que, ao final da gestação, juntamente com o atendimento médico que elas fazem, elas recebem um plus, como se fosse uma assistência melhor, tipo banheiras, elas recebem cesta básica, enfim, são, às vezes, mães carentes que queriam até abortar os seus filhos e adentram aqui, muitas vezes até trazidas pela espiritualidade amiga, né, os seus guias protetores, e terminam que elas saem daqui muito felizes, amparadas, com autoestima elevada. Enfim, esse é o grande trabalho da Colmeia. Também tem a atividade administrativa, que é natural, né, que haja, como qualquer empresa, qualquer instituição ou ONG, e as atividades que têm por objetivo a união dos espíritas mesmo, fora da casa. Então, às vezes, nós nos encontramos na casa de Tereza, que está ali atrás, Maria Farinha, né, ela faz essa integração dos espíritas, às vezes vamos pedalar, enfim, participamos de cursos fora daqui, de profissionalização, para atender as crianças e os jovens. Bem, é isso que faz. Então, aqui funciona um núcleo de estudo, tem que ter um ambiente fraterno, de amor, de caridade. As pessoas têm que estarem preparadas para o atendimento fraterno. Normalmente, o pessoal ali da frente é psicólogo, né? Chega gente desesperado aqui, sofrendo muito. Então, realmente precisa muito da nossa ajuda e estamos aqui voluntariamente para isso. Então, os jovens também necessitam ser evangelizados, as crianças, porque elas são o futuro, né, da nossa humanidade. Enfim, esses centros são as unidades centrais, né, e fundamentais no movimento espírita. É necessário que eles existam, né? E essa construção aqui não se trata apenas de uma construção física. Ela tem bases espirituais profundas, não é? Na verdade, isso é uma edificação espiritual. Então, por trás disso tudo aqui, é um grande hospital espiritual chamado Santa Helena. Então, para os videntes que conseguem perceber, têm a mediunidade de evidência, eles veem um hospital belíssimo, grande, muito maior do que essas paredes, a movimentação de médicos espirituais, enfermeiros, enfim, nós acreditamos que estamos muito bem amparados. Tá? Bem, então, o que faz alguém procurar um centro espírita? Existem várias razões, não é, que trazem as pessoas aqui. A curiosidade hoje em dia não é mais por curiosidade, porque o acervo é grande, os livros são abertos aí para quem queira ler, estudar. Já não existe mais essa demonstração de fenômenos, né, sobrenaturais, para que as pessoas tenham essa curiosidade, mas muitas vezes a espiritualidade utiliza isso como um pretexto mesmo, para que as pessoas adentrem aqui. Então, muita gente vem, e aí a espiritualidade dá um empurrãozinho, como se fosse, não é, trazidos, não, vamos aproveitar que essa pessoa está curiosa de saber e vamos levá-los, né? Mas a grande maioria vem por sofrimentos. Então, são sofrimentos diversos, por doença também, doenças da alma, doenças do espírito. Então, essas doenças são diversas, não é? Tem desentendimentos familiares, tem perda de entes queridos, dificuldades financeiras, que muitas vezes é causa de muitas obsessões, a gente vai ver também o que é obsessão, decepções e, por fim, depressão e muitas outras questões. Então, normalmente, essa dor imensa que as pessoas pensam que não vão suportar, pensam que vão surtar, né? Não conseguem controlar, acham que, por acharem que só existe essa vida, então acham que morrendo tudo se acaba, mas não é essa a verdade que nós sabemos, não é? Nós temos um futuro maravilhoso pela frente, um futuro realmente de muita felicidade. Basta a gente encontrar e nós buscarmos. Se buscarmos, encontraremos, não é? Então, muitas vezes também a culpa, aquele remorso, ressentimento. Muita gente chega aqui com desentendimentos com cônjuges, com filhos, com familiares.
E a doutrina espírita traz um alento e um conforto muito grande, através dos ensinamentos dos evangelhos de Jesus, não é? Porque ele diz nas Escrituras, eu e o Pai e meu Pai somos um só. Então, ele que está conosco, nós não estamos sós. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, fala da paciência. Ela diz que, um espírito amigo diz que a dor é uma bênção enviada por Deus aos seus eleitos. Aí, nossa, uma bênção enviada, uma dor. Muita gente só aprende com a dor. Então, e que essa paciência, ela é também uma caridade. E a caridade maior que existe, e, portanto, a mais meritória, é conviver e perdoar aqueles que Deus mandou para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e nossos caminhos. Aí nós nos perguntamos, mas Deus iria fazer isso? Mandar a dor? Mas, meus irmãos, muitas vezes só aprendemos com a dor mesmo. A dor nos ensina muito. Quando a mãe, nossa mãe terrena, não consegue nos ensinar, vem a mãe dor, infelizmente, né? Então, perdoar aqueles que estão no nosso caminho é a coisa mais difícil do mundo, mas não é impossível. E Jesus veio nos ensinar. Vamos aprender com ele, né, com seus ensinamentos, isso exercitando no dia a dia o perdão com as pessoas de dentro de casa ou com as pessoas fora, quem achar mais difícil com as pessoas da família, nós conseguimos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre... Quer dar os avisos? Obrigada, Larissa. Boa noite. Bom, aqui na nossa casa, a campanha do quilo é todo primeiro e o terceiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Os dias que fluidifica-se a água é na terça-feira e no domingo. Quando fizer a consulta e der água fluídica, traga água amanhã, terça-feira, e no domingo. Na quarta nem na sexta não há fluidificação da água. E quando trouxerem a água, tem uma sala de fluidificação lá atrás. Coloque a garrafa, no final da reunião, após tomar o passe, leve a água, porque a água faz parte do tratamento. As pessoas estão achando que a água é como se fosse uma doação para casa. Não é doação. A água é para cada pessoa que fizer a consulta e der para tomar água fluídica. Na reunião de amanhã, teremos o palestrante convidado, Claudemir Barreto, da Casa dos Espíritas de Pernambuco, localizado nas Graças, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Veja o site da casa, o www.casadosumildes.com, com a programação e palestras gravadas. E o blog do Bruno Tavares, blogdobrunotavares.wordpress.com. Veja no blog o artigo de hoje. Andrés Jackson David, o grande percursor do Espiritismo. Lembrando que também amanhã é o dia da vibração. Ali tem um fichário e na última gaveta tem papéis em branco ou fichinhas prontas, pedindo o nome, o endereço. Se a pessoa se encontra no hospital, o nome do hospital. Caso tenha desencarnados, coloca só o nome. A vibração é um grupo que se reúne toda terça-feira. É um grupo de oração que pede pelas pessoas que não podem vir ao centro, que se encontram doentes, perturbadas e desencarnadas. Então, a gente coloca hoje o nome e amanhã mais cedo, porque de 8 horas a equipe recolhe para de um a um fazer o pedido à espiritualidade em ajuda a essas pessoas. Muita paz. Obrigada. Bem, pessoal, vamos continuar. A diferença da doença material e da doença espiritual. Acredito que todos nós já sabemos, né? Mas vamos só comentar um pouquinho sobre elas. A material é aquela que se localiza no corpo físico, mas muitas vezes tem origem, tem sua gênese na alma. São muitos sentimentos que provocam terríveis doenças, que nos afetam profundamente. E as doenças espirituais são as localizadas no espírito, precisamente no perispírito, são os distúrbios da alma. Muitas dessas doenças, elas provocam obsessões. Então, nós vamos ver que alguns sentimentos como posse,
Invejas perniciosas, aquela coisa de dizer: nossa, eu estudei tanto, trabalhei tanto, fiz tanto na minha vida, lutei tanto, e fulano tem mais do que eu, tem um patrimônio maior do que eu. Mas vamos pensar agora pelo lado dele, o quanto ele correu, lutou, sofreu. Podemos ser ricos nesta vida, por que não? Mas devemos utilizar bem a riqueza, não é? A riqueza é um empréstimo, na verdade. Temos que utilizá-la para os nossos irmãos também. Mas nada justo de que quem trabalhe tenha mais do que quem não trabalha, não é? Muitas vezes vem a provação também da riqueza ou da miséria e da pobreza. Muitas vezes é necessário passarmos por isso. Então, essa inveja causa um distúrbio na alma também. Existem mórbidos ciúmes. Tem gente que tem ciúme até da sombra do outro. Persegue o outro com ciúmes infundados. Não tem lógica aquele ciúme. A pessoa nunca nem deu motivo para isso, e mesmo que desse. Isso é uma doença da alma também, que nos persegue muito. Então, algumas dessas doenças, calúnia, por exemplo, traições, que termina por as pessoas que traem ou que caluniam o outro, desejam que o outro morra, porque pensa que ele não vai saber. Mas, na verdade, quando ele chega no plano espiritual, porque ele não morre, na verdade, o ser não se desfaz com a morte, ele volta para perseguir, ele volta com ódio, ele não consegue perdoar. Ele foi destruído por aquela pessoa que o odiava, não é? Que o caluniou, que o traiu. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com o que dizemos, com a destruição do nosso próximo. Afinal de contas, somos todos irmãos universais. Estamos aqui hoje como maridos, esposas, como irmãos, como tios, amigos, como mendigos. Mas, na verdade, depois as situações todas se invertem. As situações trocamos de lugares. Tá? Então, o orgulho desvairado, o orgulho no ponto de vista da altivez, da soberba, né? Da vaidade imensa, certo? Da arrogância, isso também devemos nos livrar nesta vida, desse orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém, não é? Não existe raça melhor, não existe religião melhor, não existe pobre ser pior do que rico, tá? Não existe isso. Então, muitas vezes existem motivos injustificáveis para adoecermos. E aí, não conseguimos lidar com esses problemas da nossa alma, e muitas vezes isso leva ao suicídio, à depressão e ao suicídio. Então, tratamentos possíveis, né? Tem um tratamento médico normal, onde a pessoa vai à clínica, faz diversos exames e não descobre aquela doença de forma alguma, então essa pessoa termina recorrendo à fé, realmente. E aí procura o tratamento espiritual, que consiste justamente na psicoterapia do passe, a água fluidificada, a leitura e a vivência dos evangelhos de Jesus, porque não adianta lermos apenas, o que é necessário é vivenciar realmente. Tudo aquilo que a gente prega, ou que fala, ou que lê, precisamos nos esforçar para fazer. Porque palavras, 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 o vento leva. É preciso ter a fé ativa. Não é? Precisamos ter fé, mas precisamos também correr atrás das nossas melhoras. Então, perispírito. O que é, na verdade, o perispírito? Ele é um invólucro semimaterial do espírito que o liga ao corpo. Então, ele é uma parte do ser humano intermediário entre o espírito e o corpo. Nós vamos ver a configuração dele, né, de um ser encarnado e um ser desencarnado, ok? Na verdade, o perispírito, ele tem todas essas propriedades, são 17. Então, eu não poderia falar aqui uma a uma, até porque teríamos que realmente ter aulas sobre isso, porque veja quantas são. A plasticidade, por exemplo, um perispírito, ele tem a condição de se transformar no que ele quiser. Então, muitas vezes somos enganados. Os videntes são enganados por espíritos que se plastificam de outra forma. Se fazem parentes, como os parentes que já se foram, como filhos, amigos, enfim. Então, essa
são as propriedades que eu não vou conseguir falar aqui em apenas 20 minutos. Então, a morte, ela, na verdade, é a destruição do invólucro. Quando a gente falou que o fruto apodrece e deixa a semente, o corpo termina expulsando o espírito, isso é a explicação, na verdade, da morte. A morte não existe para o espírito. Através dessas propriedades aqui, é que se explica por que o ser, o espírito, é imortal. Porque se formos, por exemplo, jogar uma faca num espírito, nós não o atingiríamos, porque ele não tem essa matéria. Então, ele é indestrutível realmente. Tá? Isso é um exemplo rápido, né? Então, o espírito, ele conserva realmente essa parte, esse corpo invisível e etéreo no seu estado normal. Na configuração dele, nós temos que, num ser desencarnado, ele tem apenas o espírito e perispírito, essa parte em azul, quadrada em azul. No ser encarnado, ele tem as 3 partes. Então, percebam que aquele ponto luminoso é o espírito, que está acoplado, o perispírito é uma extensão desse espírito, na verdade. É onde ficam impregnadas todas as emoções, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as doenças físicas e da alma, certo? O que se despoja, na verdade, é o corpo. Então, nós temos aqui um desenho de uma criança, não sei se vocês enxergam aí atrás, uma criança evangelizada dentro dos princípios da doutrina espírita, que elas marcam exatamente onde fica, não é? Cada doença dessa, cada sentimento negativo desse afeta uma parte do corpo. Veja como ela já percebe isso. As crianças de hoje estão nascendo extremamente evoluídas. São as crianças cristais, índigos, acho que vocês já ouviram falar, não é? Então, por exemplo, o fumo marca o perispírito, não é? Isso ocorre, é como se fosse uma impregnação fluídica no perispírito. A bebida provoca essa impregnação. Então, tem também os sentimentos, o ódio, a inveja, a falta de amor, a preguiça, o egoísmo, a vingança. A vingança é um sentimento extremamente primitivo. A vingança não é aquela que, ele me bateu, eu bato, ele matou o meu irmão, vou matar o dele. Não. É no trânsito, quando a gente leva um tranco, uma fechada, a gente quer ir lá dar uma fechada no que nos deu. A gente deseja isso. Desejamos que o outro também se machuque, porque fez o seu irmão se machucar. Deseja que se prejudique no trabalho, porque prejudicou alguém. Isso tudo é vingança e marca muito o perispírito. Não sei se vocês já ouviram falar, eu tive uma raiva tão grande que estou cheia de roncha. Isso é, assim, entre aspas, uma impregnação já do corpo. Raiva marca profundamente nosso perispírito. Bem, vamos falar um pouquinho agora dos milagres. Porque depois de tudo isso, as pessoas buscam os centros espíritas, centros de umbanda, centros, sei lá, enfim, esotéricos, à procura de um milagre. Só que os milagres não existem. Na verdade, o milagre é tudo aquilo que não se explica. A partir do momento que conseguimos explicar algo, já deixa de ser milagre, né? Então, na acepção etimológica mesmo, o termo milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente, aquilo que admira de ver, admirável de se enxergar, não é? E o milagre, como anulação das leis naturais, não existe, na verdade. O que existe são as leis da natureza que o homem não conhece. Então, um exemplo disso é o fogo. Na época primitiva, quando o homem não conhecia o fogo, ele tinha aquilo como algo extraordinário. Então, aquele que possuísse o poder de gerar fogo era um Deus, era considerado um grande Deus, um grande homem. Todos o seguiam e todos tinham um verdadeiro medo. Enfim, era um milagre enquanto o processo não foi dominado. A partir do momento que passa-se a se conhecer o processo do fogo, que nada mais é do que a combustão do oxigênio, se percebe que não é um milagre, né? Então, o milagre, na verdade, ele passa a ser
conhecido quando o povo, o homem, conhece as causas dele. Deixa de ser um milagre, não é? Então, por exemplo, a pesca milagrosa de Jesus. Né? Eu vou pedir a permissão aqui para ler essa passagem. Ela está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas a bordo do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e levavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava o povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. E aí respondeu-lhe Simão: mas, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. Então, meus irmãos, isso não é um milagre, nada mais é, para eles foi um milagre, porque aquilo foi inexplicável. Os pescadores não conseguiram pescar, porque Jesus foi lá e conseguiu. Jesus tinha um magnetismo imenso, ele atraía os animais para si, assim como Francisco de Assis. Jesus tinha todas as faculdades mediúnicas imagináveis. Então, quando a gente passa a conhecer isso, sabemos que o milagre não existe, na verdade. Não é mesmo? Então, tem também a história da entrada de Jesus em Jerusalém. Não é? Ele precisava chegar no burrico para que a profecia se cumprisse. Então, ele pediu a 2 discípulos para que fosse à cidade mais à frente, não é? E trouxesse um jumento e seu jumentinho, que estava à frente de uma casa. Os 2 discípulos se olharam e não entenderam, e foram até lá e trouxeram o burrico. Então, ficaram admirados com aquilo, acharam que era algo sobrenatural de Jesus, quando, na verdade, ele tinha a faculdade mediúnica da dupla vista. Ou seja, Jesus enxergava com os olhos da alma. Existem alguns espíritos mais elevados que enxergam com os olhos da alma. Então, ele era capaz de enxergar além, muitos quilômetros à frente, até fora do planeta, no espaço. Então, ele viu que existiam esses jumentos na cidade e pediu aos discípulos para buscarem. Outro caso de dupla vista foi o beijo de Judas. Os discípulos ficaram muito surpresos, porque ele já sabia, ele já dizia que iria ser traído, né, por um deles, dos apóstolos, e que ele já estaria vindo com os soldados para prendê-lo. Ou seja, também uma faculdade mediúnica da dupla vista. Não é? As pessoas que têm essa faculdade mediúnica enxergam até com os olhos fechados. Então, isso é milagre? Para quem sabe disso, é milagre? Não é. Então, meus irmãos, nós não podemos esperar milagres sobre nada na nossa vida. Temos que buscar mesmo. Ou então Deus seria injusto para uns e para outros. Faria de uns superdotados, pessoas maravilhadas, cheias de poderes e de riqueza, e outros muito miseráveis e pobres. Só pela lei da reencarnação é que entendemos essas questões, não é? Então, teve também a história da ressurreição de Lázaro, não é? Que, na verdade, se diz que ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro estava numa letargia, não é? É aquela morte aparente, que hoje se preocupa muito para isso não ocorrer, não é? Por isso que esperam alguns dias para enterrar. Naquela época não se esperava muitos dias, porque não se preparava o corpo para o sepultamento. Então, Lázaro foi enterrado e ficou apenas 4 dias. Existem letargias que as pessoas ficam até 8 dias em morte aparente. Então, Jesus nada mais fez que mandar abrir o sepulcro, a sepultura dele, e dizer: Lázaro, levanta-te.
Então isso também não foi um milagre, foi o magnetismo de Jesus e porque ele sabia que Lázaro poderia estar nessa letargia. Tá? Mediunidade, vamos dar uma passadinha rápida. Sobre a mediunidade, ela é a faculdade inerente ao homem que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Todos nós sentimos essas influências. Não é só o médium, todos nós somos médiuns, não é? Então, todo mundo é mais ou menos médium. Uns mais, outros menos. Uns desenvolvem, desejam desenvolver essa mediunidade para ajudar o próximo, ajudar aqueles que sofrem. E aí procuram também as casas espíritas, né? Essa comunicação ela pode ser espontânea ou mesmo provocada. Tá? Quando ela é espontânea, muitas vezes a pessoa não controla, se sente mal. Muitas vezes ela é muito forte, a ação dos espíritos é muito grande, é uma mediunidade muito ostensiva, onde a pessoa não consegue controlar, e a ostensividade quer dizer que todos percebem. Como carregar uma arma ostensivamente, ele também tem uma mediunidade ostensivamente, onde todo mundo percebe. Não é? Então, isso não é um karma, uma doença, como muita gente diz, é uma bênção de Deus, poder ajudar aqueles que já partiram daqui, aqueles que precisam de nossa ajuda e não conseguem se comunicar, só conseguem perceber e se comunicar através dessas pessoas, médiuns. Então, como seria uma bênção desenvolver essa faculdade para ajudar? Não é? Então, muita gente leva isso como uma doença, um peso, e nada mais é do que bênção de Deus mesmo, né? Nós vivemos num mundo invisível, não é? E invisível ao mesmo tempo. Então, se existem os espíritos e eles estão à nossa volta, vivemos lá e cá, não é? Muitos seres vivem infinitamente menores do que nós, vivem entre nós e não o percebemos. Já perceberam isso? E se não fosse o advento do microscópio, não continuaríamos convivendo com eles sem perceber que eles existem. São os micro-organismos mesmo, os fungos, os ácaros, que às vezes nos causam muito mal. São muito pequenos, né? E nos causam realmente mal. Então, da mesma forma, estamos vivendo com esses entes, muitas vezes até entes queridos à nossa volta, não é? Então, os espíritos atuam sobre os homens permanentemente, certo? Então, continuando aqui, as comunicações dos espíritos, elas acontecem até entre as pessoas que menos acreditam, as pessoas mais estranhas ao espiritismo, né? A doutrina, as ideias espíritas. Quer queira a pessoa acredite ou não. E as que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados de faculdades especiais que são chamados médiuns, certo? Então, há pessoas que desenvolvem diversas faculdades, como Jesus mesmo tinha todas, como muitos espíritos tinham, espíritos elevados que viveram aqui entre nós, como Chico Xavier, o Divaldo também tem várias mediunidades, não é? Mas o normal é que uma pessoa comum adquira uma mediunidade, depois muitas vezes perde outra, já tem uma, aí precisa desenvolver outra, e perde uma e vem outra, para que também não fique tão sufocante, né? A pessoa não viva tão desconfortavelmente, tá? Então, vamos passar agora um pouco para a obsessão. O que é a obsessão? No dicionário Aurélio, é uma ideia fixa e pertinaz. É uma impertinência, uma perseguição, pensamento ou impulso persistente ou recorrente, indesejado, aflitivo e que vem à mente involuntariamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dá essa definição aí, que é mais ou menos o que nós sabemos mesmo. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, como falamos aqui, ela pode ser leve
ou pode ser realmente bastante forte, não é? Uma obsessão muito forte, normalmente, as obsessões mais graves são causadas pelo ódio e pela vingança. Esses sentimentos aí, alguns são mais leves, né? Mas todos eles necessitam-se do perdão, principalmente do auto-perdão. Quando temos muita culpa, a culpa, os psicólogos dizem aí, direto, que é como se a pessoa estivesse carregando uma mochila cheia de tijolos nas costas. Ou seja, dificilmente andaremos, porque aquele peso constante da culpa faz a gente travar, não é? Verdadeiramente. Então, nessa obsessão, normalmente pode ocorrer do encarnado para o encarnado, do desencarnado para um encarnado e vice-versa, de um encarnado para um desencarnado, tá? Basta ver a conexão mente a mente. Basta ver a culpa. De um lado, um espírito se sente no direito de cobrar. Do outro, a pessoa se sente culpada. E aí, o espírito diz, então ela fez mesmo. Se ela se sente culpada, ela é culpada. Então, precisamos nos perdoar. Existe uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é um grande conferencista espírita, ele é juiz de direito também, que fala do auto-perdão. A cura pelo perdão. Assistam. É maravilhosa essa palestra. Ela nos ensina que, por pior que a gente faça, nós precisamos nos perdoar. Porque somos seres ainda em evolução, em estágio de evolução. Nós não vamos alcançar a perfeição de um dia para a noite. Nós erramos, mas não importa errar. O que importa é se levantar e se propor a mudar, a não errar mais naquelas mesmas questões. O que importa é nunca desistir. Não importa que percamos, não importa que estejamos derrotados. O que importa é não desistirmos, tá? Então, passando à frente, o que necessitamos, na verdade, são os conhecimentos evangélicos, o aprendizado e procurarmos fazer aquilo que está escrito, aquilo que dizemos, nos prepararmos realmente para a verdadeira vida. Não é fácil viver na matéria, não é fácil viver no planeta, né? Não é fácil também ser espírito, tá? Nós, na verdade, viemos para cá para aprendermos a viver como espíritos. O verdadeiro projeto da doutrina espírita é a mudança do sentimento e do pensamento. Pensamento é vida. Tudo que pensamos acontece. Tudo que pensamos, conseguimos plasmar, certo? Então, com a misericórdia de Deus, né, com o amor infinito que Ele tem por nós, mesmo com todas essas dificuldades, nós temos o livre-arbítrio, aí nós nos perguntamos por que Deus deixa isso acontecer. Ele deixa porque cada um está no seu grau evolutivo, cada um tem que aprender por si só. Ninguém nasce sabendo, né? Então ele envia os guias protetores, os anjos de guarda. Aí na pergunta 490 do Livro dos Espíritos, tem assim: o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então ele é como um pai, tá? Para seus filhos. Ele nos protege o tempo todo, nos auxilia, nos ampara, ele nos guia, nos aconselha. Tá? Ele levanta o nosso ânimo quando estamos tristes. Ele diz, os guias dizem, que perguntemos, que questionemos a Ele, que o consultemos. Durante o nosso sono, podemos consultá-los. Antes de dormirmos, podemos pedir a orientação dele. Eles orientam e no outro dia acordamos com aquela resposta. Com certeza, certo? Eles nos acompanham desde o nascimento, nos acompanham até após a morte do corpo físico, até em outras existências. Tem espíritos aí, pessoas conhecidas, que têm o mesmo guia espiritual há muitas reencarnações. Tá? Eles também
são obrigados a nos assistir, não porque acham ruim, não, por prazer mesmo, por amor, muitas vezes por dever, por missão. E eles, muitas vezes, têm a condição de escolher a quem eles mais se afinizam, certo? Então, na verdade, somos nós que tapamos nossos ouvidos para eles. Eles se entristecem quando erramos, quando não ouvimos os conselhos deles, e eles ficam felizes quando estão bem encaminhados, quando estamos bem encaminhados, tá? Então, meus irmãos, agora passemos a falar um pouco sobre o que é a consulta, na verdade, não é? Então, algumas pessoas já estão aqui fazendo tratamento, já sabem o que é, já passaram ali na recepção, mas quando vocês pretendem vir a um centro espírita, a espiritualidade já sabe. Então, na verdade, eles já estão fazendo a consulta à distância, porque pensamento para um espírito é palavra. Então, eles já sabem, não adianta escondermos, não adianta acharmos que estamos escondendo algo, que eles sabem de tudo. Então, quando nós chegamos aqui, a misericórdia deles e o amor dessas pessoas que nos atendem aqui é muito grande. Então, eles sofrem conosco, eles sentem nosso sofrimento, choram conosco. Nossos guias conversam entre si, entre eles aqui, dizem o que cada um tem. Então, quando vocês adentram aí esse portão, devemos agradecer a Deus. Nada é por acaso, não estamos aqui por acaso. É muito bom podermos estar aqui, é muito bom chegarmos aqui. Então, para as pessoas que não conhecem, pegam a fichinha, a partir das 7 horas é liberada. Depois, eles preenchem a fichinha, não sei se vocês perceberam que tem alguns sintomas na fichinha. Uns são sintomas realmente de doença da alma, doença espiritual, outros são sintomas de mediunidade. E através do que vocês marcarem ali, a espiritualidade ajuda vocês a se conhecerem melhor, identificarem melhor se tem alguma faculdade mediúnica, se estão doentes. Eles dizem também se estão com alguma doença física e recomendam o médico. Nada impede, jamais eles vão dizer para vocês naquela sala ali atrás, para vocês abandonarem o tratamento médico convencional, de forma alguma. É necessário as duas coisas ainda, porque temos corpo físico. É preciso fazer as duas coisas, mas ajuda muito o tratamento espiritual. Então, vocês marcam ali, aí, tomam o passe antes para se reequilibrarem, não é? Recebem um fluido magnético, é extraído de vocês os fluidos que não fazem bem. Então, quando vocês entram lá, existe um médium, não é, que está recebendo aquele espírito médico, espiritual, e um assistente. É necessário o assistente porque o médium precisa se concentrar. Ele precisa ficar totalmente livre de qualquer outra preocupação para que ele possa atender, escutar as dúvidas de vocês, a lamentação, não é? E tem que haver a confiança mútua. Esse assistente, ele está ali apenas para atender quando é chamado pelo médium, para fazer algumas anotações e conduzi-los novamente à recepção. Após isso, meus irmãos, vocês retornam à recepção, lá vai ser indicado o que o médico espiritual recomendou, não é? Aí, normalmente é o passe magnético, é o evangelho no lar, é algum trabalho de assistência fraterna, assistência fraterna fora da casa, é um trabalho voluntário que façam com moradores de rua, ou uma visita a uma creche, ou a visita até aqui às vovozinhas que são muito carentes e precisam muito de atenção. Enfim, eles vão recomendar e nós precisamos seguir. Nós não seguimos o tratamento médico convencional, não tomamos a medicação, não pretendemos ficarmos bons, nos curarmos das nossas feridas da alma, não é? Das nossas tristezas, angústias. Então precisamos seguir, não é? O tratamento espiritual também. Então é isso. Nós estamos aqui estamos recebendo de vocês com muito amor. Como eu disse no início, é uma emoção muito grande. Nós estamos aqui a serviço de vocês, já fomos muito beneficiados nesta casa por Deus.
esse Pai misericordioso que nos ama infinitamente, que envia seus emissários para estarem conosco o tempo inteiro. Não duvidemos disso. Jesus, há 4 bilhões de anos já era Jesus. Ninguém imaginava o que seria há 4 bilhões de anos. Jesus sabe de cor a reencarnação de mais de 22 bilhões de espíritos. Então Ele conhece cada um de nós, no mais profundo de nossas almas. Jesus é um ser que Ele está aqui entre nós. Acredite se quiser. E em todos os trabalhos onde há sofrimento e dor, angústia, tristeza, doença física, o que quer que seja, Ele está entre nós. Porque Ele é onipresente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Não podemos duvidar disso. Além disso, Ele ainda tem um guia que deixa conosco 24 horas. Eles servem ao Pai por amor a Ele. Esses espíritos abnegados deixam as suas próprias vidas para ficarem conosco aqui ao nosso lado. Abdicam da felicidade deles, porque veem os seus irmãos que precisam, que estão na retaguarda. A criança, eles têm a alma de uma criança, o amor de uma criança, a ingenuidade de uma criança, mas tem uma sabedoria imensa, tem um amor imenso por nós. Então, meus irmãos, vamos persistir nesse caminho. Todos os sofrimentos e misérias humanas, perdas de entes queridos, todos esses sofrimentos fazem parte de todas as vidas de todos nós. Isso é comum a todos nós. Ninguém ainda vive completamente feliz neste mundo, mas podemos sim ter paz, podemos ter equilíbrio, podemos ajudar. Quando ajudamos ao próximo, esquecemos nossos próprios problemas. Vemos que nossos problemas são mínimos à vista de tantos outros. À vista de uma criança que, para beber água na África, se debruça numa poça de lama. A gente viu circular essa imagem na internet, não é? A criança, para comer na África, tem que catar os grãos de arroz no meio da lama e da areia. Então, nós não temos dor, nós não temos problemas, nós não temos dor. Nós não sabemos o que é isso. Nascemos num país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Está aqui nesse país o projeto de Jesus. Tá certo? Então vamos perseverar, ter fé num futuro maravilhoso. Se nós não conhecêssemos que temos um futuro, viveríamos uma vida muito atormentada, só pensando no hoje, nas questões materiais. Então vamos pensar um pouco nisso, refletir. Estamos por aqui o tempo todo. Qualquer dúvida, nos procurem. Repetindo, meu nome é Larissa. Pode me parar no corredor, perguntar. Se quiserem a bibliografia dessa apresentaçãozinha, dessa simples apresentação, posso lhes dar para vocês também estudarem, ok? E agora vamos novamente fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade. Agradecer. Vamos orar agora para agradecer ao Pai, a Jesus, a Maria de Nazaré, que também faz parte desta equipe, em espírito, está sempre conosco, a doutor Adolfo Bezerra de Menezes, mentor desta casa, médico, coordenador. Agradecer todas as bênçãos aqui recebidas, agradecer as bênçãos no dia a dia, a bênção de estarmos vivos nesta grande escola, podendo aprender, podendo nos melhorarmos. Agradecer a tudo à nossa volta, agradecer por estar podendo conhecer essas verdades espirituais. Enfim, agradecer por tudo. Assim seja. Meus irmãos, vocês fiquem em silêncio, em prece, procurem conversar com seus guias, tá? Pedirem orientação, procurem realmente não ficar em